Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre a tentação de Jesus no deserto e quais lições nós podemos tirar dessas tentações para a nossa própria vida, trazendo esta palavra para o dia de hoje. Se você quiser acompanhar a leitura e estar atento ao que vamos estar a falar aqui, esta leitura está no livro de Mateus, no capítulo 4, e nós podemos encontrar o texto específico é o versículo 4, onde Jesus rebate a tentação do diabo com a seguinte palavra, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que Deus diz. Ou seja, a palavra final é a de Deus. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que você pensa, ou aquilo que querem que eu pense. A palavra final é sempre a de Deus. E sendo sempre a de Deus, eu vou ser vencedor e você também. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, com a letra E maiúscula, significa que foi o próprio Deus que permitiu que ele passasse por aquele momento de dificuldade. Ou seja, há momentos de dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida que Deus permite para nos ensinar alguma coisa com aquela situação, para que nós venhamos a aprender a vencer aquela tribulação, aquela situação. E Deus permite tudo isso, assim como permitiu a Jesus Cristo. Observe bem que ele já estava há 40 dias e 40 noites fazendo jejum. Obviamente, Jesus tinha fome, tinha sede, assim como nós. Todos nós temos as nossas necessidades. Quando nós ouvimos a palavra fome, sede, pão na Bíblia, está a falar sobre a comida, ou seja, a necessidade geral do ser humano. Obviamente que após esse tempo, Jesus teve fome. E o tentador aproveitou-se dessa fraqueza, que é humana, que é uma necessidade de cada um de nós, para lançar uma palavra da dúvida. Ele começa dizendo: se és mesmo o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come, mata a tua fome. A intenção do diabo com esta palavra era fazer com que Jesus quebrasse o propósito de Deus e viesse a pecar, viesse duvidar da provisão de Deus, viesse duvidar de que Deus era com ele e que estava o guiando pelo deserto. E assim, Jesus Cristo deixava de ser um salvador digno. E isso, obviamente, não aconteceu. E você deve estar se perguntar, como é que é possível passar 40 dias e 40 noites em jejum e se aguentar, não é? E ainda manter alguma lucidez. Jesus, nesse tempo que esteve em jejum, foi sustentado no deserto com o maná que nós não conhecemos. Este maná você pode ver também no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, onde se pode ver claramente que é a palavra de Deus. Foi justamente com esta palavra que Jesus, apesar da sua fraqueza, usou para vencer aquela tentação e fazer com que o diabo se ausentasse dele, nem que fosse por alguns momentos. É claro que naquele momento que o diabo veio com a tentação, Jesus sabia que ele precisava de comer. O corpo dele estava fraco, ele tinha fome, mas o seu propósito era maior. O seu propósito era superior à sua fome. Isso quer dizer o quê? Todos nós temos objetivos, todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos de alguma coisa para ontem. Mas a nossa vontade não é prioritária. A vontade de Deus, sim, ela é prioritária. E a palavra de Deus, ela vai atuar no momento que tem que atuar. Quando nós aprendermos que só Deus sabe o que é melhor para nós e em que tempo é que aquilo é possível. Eu trabalho no mercado imobiliário. E no ramo imobiliário, não é todos os dias que se vende um imóvel. Não é o mesmo que vender um sapato. Não é o mesmo que vender comida. Então, há situações, há momentos que eu acordo de manhã e eu não sei se eu vou fechar um contrato naquele dia. Eu não sei se eu vou fechar um contrato amanhã. Nesse ano de pandemia, nesse tempo todo que o mundo está vivendo essa grande tribulação, essa grande dificuldade, é normal que os comércios, que os mercados, que o trabalho seja escasso, que haja dificuldade para fechar negócios. E é normal que tenhamos medo. É normal que tenhamos as nossas necessidades apertadas, agravadas e que haja insegurança. É normal que haja receio
da instabilidade. Mas quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós não sabemos como, mas acreditamos que Ele vai fazer. Eu tenho fome, eu tenho necessidades, eu tenho dificuldades, eu tenho taxas, impostos para pagar, renda para pagar, eu ainda não tenho a minha casa própria, eu tenho que pagar o imposto do meu carro, eu tenho que comprar alimento, eu tenho que me vestir, eu tenho que estar preparada para trabalhar todos os dias, e eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer acontecer. E Deus tem feito acontecer. Apesar de todas as dificuldades, aeroportos fechados pelo mundo todo, os turistas impedidos de viajar, as pessoas impedidas de trabalhar, o teletrabalho foi implantado no mundo todo praticamente, não é? E a economia do mundo sofreu, Deus nos amparou. Deus nos respondeu. Nós confiamos, as dívidas vêm, as despesas vêm, são mensais, não é? E vêm para todos, mas nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar. Nós aprendemos a confiar. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Então, uma das lições que eu tiro é que naquele momento que Jesus se negou a transformar a pedra em pão, a fome dele não passou. Ele continuou com fome, ele continuou com sede, e continuou caminhando no deserto, continuou seguindo a sua trajetória. Ele não parou de trabalhar, ele não parou de se esforçar, ele não parou de fazer aquilo que ele devia fazer. Então, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, quando nós estivermos enfrentando uma situação menos boa, nós não temos que baixar os braços. Nós temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a mover as águas, continuar a fazer aquilo que nós temos que fazer diariamente, que são as nossas responsabilidades, e Deus assim vai fazer a parte dele. É isso que nós aprendemos, que não é só de pão, ou seja, eu tenho essa necessidade, sim, e ela, ao seu tempo, será saciada. Se eu me mantenho ocupada com a palavra de Deus, com o meu relacionamento com Deus, o tempo vai passar, eu não vou me aperceber e a provisão vai chegar. E eu vi isso na minha vida. A provisão chegou, nós fizemos as vendas, nós fizemos arrendamentos, nós conseguimos angariar imóveis, nós conseguimos manter a nossa atividade, embora eu tive que, em alguns momentos, ser assistida pelo Estado português, fui assistida pelo Estado português, graças a Deus, porque foi Deus que deu essa provisão, porque muitas pessoas não conseguiram este apoio, e eu consegui este apoio e fico feliz por isso. E eu só posso ver a mão de Deus atuar na minha vida, me fazer chegar a essa provisão. Por outro lado, quando este apoio do governo cessou, Deus mandou um comprador. E mandou outro, e mandou outro, e assim tem sido. Então, o que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos com essa lição que a ansiedade virá, o medo virá, mas vai passar. Vai ficar mesmo tudo bem. E não sou eu que estou garantindo. É a palavra de Deus que garante. E Jesus Cristo venceu aquele deserto para que eu e você vençamos também. Então pode parecer um momento difícil, pode parecer que você não vai conseguir, mas eu te garanto, você vai vencer. Porque eu tenho vencido também. Eu espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos continuar falando disso nos próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima oportunidade.